O Natal é uma época muito homenageada, não só em histórias como também em outras mídias. E com toda certeza a Marvel também não ficaria de fora. A Marvel em diversos momentos nas suas HQs e outras mídias comemorou o Natal. E diversos heróis também comemoraram essa data, como o Homem-Aranha, os X-Men e dentre outros. Porém, um personagem que você não espera ver uma história de Natal é com certeza o Avatar de Khonshu na Terra, Cavaleiro da Lua. E é dessa história que nós vamos falar hoje no especial de Natal, que eu espero que não esteja saindo atrasado. Mas enfim, sem muito papo, bora logo falar da história. A história começa com Papai Noel de Shopping sendo assaltado por bandidos que o matam logo ali. Os bandidos então escapam por um beco, bem semelhante à cena em que a Martha Wayne e o Thomas saem por lá. Só que aqui, em vez de ser cidadãos de bem, é literal dois bandidos fugindo. Até que um deles percebe que o carro dele está pichado com o símbolo da lua. Então simplesmente a gente vê uma cena de uma época mesmo natalina e a HQ explicando para nós através do narrador sobre essa época e etc. Mostrando como é bonito a época e etc. E tudo mais. Aí nós vemos simplesmente a Marlene, a esposa do Mark Spector, chegando em casa e esperando seu marido vir para lá. Enquanto isso, o Mark Spector tá lá como Cavaleiro da Lua, já batendo um papo com o Khonshu. O Khonshu então começa a falar pro Mark sobre o Natal em si, só que o Mark não dá a mínima e ele vai fazer o seu trabalho, simplesmente caçar esses bandidos e matar eles. E é aí que o Cavaleiro da Lua entra em ação. Ele consegue desmaiar um dos assaltantes e consegue até mesmo matar o mesmo. O problema é que o outro acaba fugindo e o Khonshu repara nisso. Então simplesmente o Mark não dá a mínima para o que o Khonshu fala e continua fazendo o trabalho dele apenas. É aí então que o Cavaleiro da Lua ele continua indo sem dar atenção pro Khonshu, que eu esqueci de avisar, mas está nessa forma monstruosa, porque nessa época o Khonshu ainda não estava na sua forma de Deus da Lua, de fato. Ele estava ainda pegando formas de ex-vilões do Cavaleiro da Lua, geralmente com aparência assustadora. É aí então que o Mark ele vê simplesmente pelo reflexo da janela um casal feliz comemorando a época de Natal. E ele começa a pensar muito que o Khonshu percebe, só que o Khonshu tenta dar um fora no Mark dizendo que isso nunca vai acontecer, e o Mark aparentemente entende que isso é verdade. O Cavaleiro da Lua então dá cabo de outro bandido, e aí é cortada a cena e nós vemos a Marlene já na casa esperando o Mark chegar. A Marlene está preparando os demais enfeites da mesa de Natal. Só que ela começa também a ter a mesma sensação do Mark, de que querer uma vida feliz para eles dois é impossível praticamente. E é então que a gente vê mais cenas da Marlene em casa e já é cortado para o que interessa, que no caso é os detetives vendo o estrago que o Cavaleiro da Lua fez ao ter matado um dos bandidos. É aí então que o Mark fica puto de vez com o Khonshu falando no ouvido dele e tenta acertar o mesmo. Só que o Khonshu é uma alucinação na cabeça dele. Quer dizer, nem tanta alucinação, já que o Khonshu existe de fato. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele é uma alucinação. Ele tá dentro da cabeça do Mark nesse sentido da história. É aí então que o mesmo bandido que o Mark deixou escapar, ele está simplesmente seguindo um casal que aparentemente tá de boa, ou nem tão de boa assim, já que o bandido acaba matando
o marido da mulher. O Cavaleiro da Lua vê isso e o Khonshu joga na cara do Mark de que tudo isso era culpa dele e que caso o Mark não tivesse feito a merda que ele fez, o bandido simplesmente estaria agora morto e aquele marido daquela mulher estaria vivo. Mas o Cavaleiro da Lua nem tem tempo de pensar porque um carro se liga vindo na direção dele. O Mark consegue escapar da situação, porém o mesmo não pode ser dito do bandido, que simplesmente tem o carro prensado no poste. O Cavaleiro da Lua então vai se aproximando, retirando o carro que estava prensado no poste. E é aí então que o bandido tenta fuzilar o Mark, mas não consegue. O Mark tira ele de dentro do carro de uma maneira não tão gentil. É aí então que o último vislumbre que esse bandido tem é do Cavaleiro da Lua se aproximando, prestes a matar ele. E assim termina, no caso, a saga desse Cavaleiro da Lua, e cortamos para finalmente o Mark chegando em casa com a Marlene feliz que o Mark está lá e os dois indo jantar. Só que a imagem grotesca de um Cavaleiro da Lua surge do Mark em um determinado momento, mas isso era na verdade uma alucinação da Marlene. Quando o Mark chega, ele está completamente abatido devido à noite que ele teve de caça ao crime, mas a Marlene, meio relutante, compreende a situação do Mark. Os dois então ficam jantando e tudo vai rolando até que os dois vão se divertir na cama, se é que me entende. Mas lá o Mark já tem que sair de novo de lá, pois aparentemente o serviço chama. Enquanto isso, nós vemos a Marlene novamente se perguntando se eles um dia terão um dia feliz e se o Mark ainda lembra de quem ele é, acabando assim de vez a história. Só pra dizer antes do vídeo acabar que essa Senzoeira é uma das minhas histórias favoritas do Cavaleiro da Lua. Ela não só mostra mais do lado humano do Cavaleiro da Lua e da Marlene, que é o interesse romântico do Mark Spector, como também é uma história bem sobre o lado do Cavaleiro da Lua de querer ser uma pessoa normal e querer uma vida normal, e principalmente o Khonshu nessa história que tá muito arrombado, por mais que ele tenha alguns momentos até que fofo, entre aspas, entre ele e o Cavaleiro da Lua, mas no geral ele é bem assim realmente com o Mark. E essa história eu gosto muito dela e eu queria trazer ela aqui como especial de Natal. E enfim, é isso. Se vocês estiverem vendo esse vídeo de noite, durmam bem, ou em qualquer outro horário, curtam seu dia. E é isso, Feliz Natal para todos.